junto durante uma horinha. Claro que você pode fazer pergunta. Hoje o tema é como é que vai ficar esse mundo pós-pandemia. Eu acho que o trabalho aqui da gente reconstruir os resultados a partir do momento que a gente volte ao que todo mundo vem chamando de um novo normal. Antes disso, queria ver se o pessoal está todo ouvindo bem, se está tudo certinho, manda um joinha aí, para que a gente possa chamar o nosso consultor de hoje. Hoje a gente vai ter o prazer de receber um professor muito especial da N Escola de Gestão, mas na verdade é um empresário que eu admiro muito, que tem me ensinado bastante, tem sido uma pessoa muito importante, tanto do ponto de vista do aprendizado, tanto de dezenas de clientes que nós atuamos, também como uma série de dicas para os negócios, principalmente nas relações que a N Produções e a Slack possuem, né? Então, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Pessoal, enquanto isso, vocês já quiserem deixar uma pergunta, se quiserem já fazer algum tipo de questionamento, acho que esse é o momento adequado. A gente vai colocando aqui as perguntas no ar. E também convido vocês nesse momento também para que você possa seguir aí, se você ainda não segue o nosso perfil da N Produções. Estamos transmitindo hoje também pelo YouTube. Se você for lá assistir pelo YouTube, pode se inscrever na nossa plataforma, não deixe de apertar o na sala, para que a gente possa começar nosso bate-papo. Fala, Zé Paulo! Tudo bom? Tudo jóia, e você, meu amigo? Seja bem-vindo a N Productions, N Lives. Gostei, eu vi aí a produção, ficou bacana. Pois O pessoal de design da N sempre arrebentando, né, cara? Uma melhor que a outra. A turma das Sisters aqui sempre nos apoiando eles não conseguem fazer de qualquer jeito. Tem que fazer alguma coisa sempre de uma forma diferente, de uma forma melhor. Ficou muito legal, gostei. A ideia ficou bem bacana mesmo. E legal. Aí, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você aí? São Paulo, capital, trabalhando? São Paulo, capital, com bastante máscara e álcool em gel. Pelo menos o trânsito está um pouquinho mais ameno, Súlio? Zé, trânsito, assim, graças a Deus, já tem alguns anos que eu não sei o que é trânsito. Eu não posso reclamar de trânsito, né? Eu tô a 2 minutos do Espaço França, tô a 2 minutos do escritório, então, assim, para mim é um tripézinho aqui. Eu fico aqui em 3 quarteirões aqui é onde eu circulo. Então, trânsito para mim não tem problema. Mas, assim, a semana passada tinha mais. Esta semana você quase não vê carro na rua. Sábado, ontem e hoje, parece que a galera resolveu, de fato, ficar em casa mesmo, entendeu? São Paulo estava com uma adesão aí de 56% do isolamento social, mas parece que aumentou. E, assim, tem algumas restrições aí, né? Vamos fechar algumas avenidas. Tem uma série de ações, algumas medidas que serão adotadas a partir de amanhã, né? A gente tem acompanhado aí. Mas vamos lá, Súlio, tem o pessoal chegando aí. Acho que esse papo aqui é bem interessante. Antes de mais nada, queria agradecer a tua disponibilidade. O Sullivan, para quem não sabe, é o presidente da Sociedade Latino-Americana de Coach, da Slack. É empresário, tem outros negócios aqui, acho que ele vai poder comentar. E acho que a primeira pergunta, eu conheci o Sullivan dentro de um evento, de um parceiro, né, em comum, num evento que a Slack patrocinava na época. Verdade. E acabei conhecendo o Sullivan e rapidamente a gente conversou e trouxe o Sullivan para a escola, onde a gente tem realmente uma oportunidade de ter um profissional com uma expertise extraordinária, com um ferramental excepcional que ele coloca à disposição dos clientes do nosso programa. E essa parceria ela cresceu. Hoje a gente tem outros negócios aqui envolvendo as duas empresas. E, basicamente, eu queria, na verdade, começar esse bate-papo, Súlio, perguntando um pouco da tua trajetória, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Eu conheci nesse evento, fica aí a dica de você frequentar eventos, porque certamente algum aliado estratégico sempre vai aparecer alguém que pode ser importante na tua trajetória. Então, muito obrigado àquele evento e a parceria que nós estabelecemos lá muitos anos atrás.
E crescendo cada vez mais, né, Zé? A gente começou com uma coisinha Sim. bem modesta ali, vamos fazer um treinamento, fizemos um treinamento e dali a gente veio evoluindo e não parou mais, e só com projetos cada vez maiores. Sem Cara, minha dúvida. trajetória foi na área financeira, né, Zé? O meu histórico profissional é na área financeira. Eu sempre vim da área financeira, desde menor aprendiz, vamos dizer assim, sempre Uhum. na área financeira. E depois de um tempo eu resolvi que eu ia empreender na área de consultoria, treinamento e tal. Foi quando eu me desliguei da empresa que eu atuava e parti para o mercado de consultoria. No primeiro momento, a gente tinha como principal objetivo trabalhar o desenvolvimento de executivos. E é muito engraçado falar disso, porque a gente começa a ver como o mundo dá voltas, né? O Certo. nosso foco na época era exclusivamente o desenvolvimento de executivos, educação corporativa mesmo, ponto. E aí a gente enveredou. Me lembro como se fosse hoje. O meu primeiro grande contrato foi com uma empresa chamada Eucatex. Sim, Que era famosa. da família Maluf, né? Sim. E foi meu primeiro grande contrato. E aí fechei um contrato com a Eucatex e tal, e a gente foi por esse caminho de educação corporativa. E mais tarde, alguns anos depois, a gente já começou a observar que o mercado tinha uma grande demanda por formações em coaching. A gente foi pioneiro de formação em coaching no Brasil, né? E aí a gente começou com as formações em coaching também. E aí, durante um determinado período, as formações passou a ser mais de 50% do negócio, né? Uhum. Passado um tempo depois, inverte a balança de novo e volta para o que era no início. As formações passaram a ser 20% a 30% do negócio e a educação corporativa de 70% a 80% do negócio. Tanto é você aí um grande parceiro nosso nessa pegada de educação corporativa, né? Então, assim, meu histórico sempre foi da área financeira. E isso, eu acho que me ajudou muito na parte de educação corporativa, porque tem uma coisa que é o seguinte, Zé. Um dos grandes mitos é a tal da história de não conseguir aferir resultado, né? O tal do ROI dentro da área de treinamento e desenvolvimento. E isso, talvez por essa minha cabeça de exatas, sempre na área financeira, eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento justamente com o objetivo de quebrar esse paradigma, de que para com essa história. Tem como avaliar sim, tem como aferir sim. E hoje, graças a Deus, a gente não faz projeto em empresas que a gente não possa mensurar o resultado e entregar essa mensuração de resultado, né? Você conhece muito bem, você sabe uma frase que eu sempre uso no início dos meus treinamentos é assim: nós estamos aqui e a empresa ou o órgão está financiando isso. Isso pode ser um custo ou pode ser um investimento. Então, vai ser investimento a partir do momento que a gente tem aplicabilidade de tudo aquilo que a gente ensina em sala de aula, né? Que é outro ponto que eu gosto de trazer, coisas que sejam 100% aplicáveis. Sou meio avesso à teoria, eu acho que a teoria vem para dar um embasamento, mas a partir daí a gente já tem que ter algo que seja aplicável na prática, e é o que a gente gosta de trazer, algo que seja 100% aplicável, de maneira didática, o cara consiga colocar no dia a dia e a gente consiga mensurar esse resultado. Eu costumo dizer, frase clássica e antiga, né? Se eu não posso medir, eu não vou fazer. Então, essa é a nossa trajetória. E é uma questão interessante, né, Súlvio? A questão de... eu vejo a tua atuação junto aos nossos clientes e realmente tem um trabalho muito bem estruturado, uma metodologia muito vencedora. E eu vejo até um pouco daquilo que a gente viu do processo de coaching que a gente aplicou em algumas das nossas organizações. É claro que você traz uma bagagem tanto dos treinamentos, focado realmente no mundo corporativo, mas eu acho que você tem a habilidade de trazer um overview das ferramentas do coach nos seus programas, né, que se mostraram muito efetivas, né? Depois eu queria um comentário teu sobre o mercado de coach, né? Muitas vezes hoje a gente vê uma certa, talvez uma propaganda que muitas vezes as pessoas não possuem conhecimento do que seja e que acabam colocando como um padrão, principalmente por algumas ofertas que a gente vê cada vez mais todo ambiente que é hipercompetitivo, né, Súlvio? Parece que as promessas vão cada vez aumentando. E uma das coisas muito bacanas que a gente teve de feedback do teu trabalho, que nos deu essa confiança toda da gente estar aqui todos esses anos, é que você é o cara focado em executivos, efetivamente. Não entra
numa promessa, vamos dizer assim, que não possa ser cumprida, ou que seja uma promessa que as pessoas talvez não executem. Eu acho que você tem uma condição que é muito bacana em sala de aula de inverter o papel, ou seja, o fato da pessoa se colocar ali fazendo realmente o exercício, colocando a mão na massa, sabendo como dialogar, como construir as suas estruturas, né? Então, acho que isso é um papel realmente que fica vencedor em qualquer programa que você está lá, a gente sabe que tem uma confiança plena que as coisas vão andar e os resultados virão para essas pessoas, né? Antes de mais nada, eu agradeço a confiança, você sabe disso. A gente, mais do que parceiro de negócio, eu tenho o Zé Paulo como amigo, né? E eu Sem tenho dúvida. a N Produção quase como uma extensão da Slack. Então, você sabe que eu tenho um carinho por todos vocês aí e você sabe que pode contar com a gente em todo e qualquer momento. Mas, Contamos independente sempre. disso, quando a gente fala sobre o mercado de coaching especificamente, o que eu acredito, né, Zé? O mercado de coaching, primeiro assim, toda vez que a gente fala de uma metodologia que ela gera reflexão no indivíduo, ela naturalmente gera um processo introspectivo que combina naturalmente para um processo de autoconhecimento, né? Isso é normal de qualquer processo de desenvolvimento humano quando você gera essa reflexão e essa introspecção. Daí a gerar um certo misticismo e algo holístico tem um abismo de diferença. Então, assim, o que conseguiram, em alguns aspectos, fazer com a metodologia de coaching no Brasil? Eu não vou nem entrar no mérito aqui do positivo ou negativo, do certo ou errado, né? Eu vou entrar no mérito da metodologia propriamente dita. A metodologia de coaching, ela não é absolutamente nada mística, ela não é absolutamente nada holística, tá? E ela não é absolutamente nada que prometa algo voltado para a cura ou que, de alguma forma, conecte com religião ou coisa do tipo. Então, o coaching está completamente distante disso, né? Muito, 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 muito distante. Então, quando acabaram fazendo vamos usar uma palavra aqui, essa gororoba toda, né? Depois que fizeram essa gororoba toda, isso naturalmente foi depondo contra a metodologia de coaching em alguns cenários, né? Eu brinco que antigamente a gente ia fazer uma formação em coaching, a gente levava 3 minutos para explicar o que é coaching. Hoje a gente vai fazer uma formação, a gente leva meio dia para dizer o que não é. Tamanha quantidade de informações equivocadas que existem aí fora. Então, é uma forma de fazer as pessoas conhecerem a metodologia, mas para fazer conhecer hoje eu preciso construir um mundo de paradigmas que foram estabelecidos sem o menor fundamento, sem o menor padrão, vamos dizer assim, dentro do que propõe a metodologia de coaching. Então, assim, o que eu acredito, né? Que a gente vem há muitos anos levantando essa bandeira e a gente não vai deixar de levantar essa bandeira, né? Eu sempre trago a história de coach, presente e futuro. Ele não pode ter referência a passado, ele não pode fazer referência à cura, ele não pode entrar em aspectos emocionais. Coach está completamente distante disso. Só que aí, eu sempre comento, né, Zé? Quero eu acreditar que não são pessoas mal intencionadas, são pessoas mal instruídas, né? Quero eu acreditar que não é má intenção, e sim falta de competência por fazer isso, né? Porque, assim, tem algumas coisas bem, bem absurdas mesmo no mercado, mas você sabe que pouco a pouco isso vai ficando cada vez mais claro, porque hoje as informações estão muito fáceis, são muito acessíveis, né? Então, assim, eu brinco às vezes com os meus alunos em sala, eu falo assim, ó, meio neurônio. Se tiver meio neurônio e fizer uma busquinha mais aprofundada, vai ver exatamente a diferença, né? Vai ver exatamente a diferença. Então, assim, e isso me deixa muito feliz hoje, quando eu vejo grandes companhias, que eu até não vou citar o nome aqui para não expor, mas companhias do mercado varejista, né? De rede de supermercados, a instituições financeiras como bancos, a gente tem, e montadoras, a gente tem 3 ramos, esses 3 ramos específicos, eu tenho clientes, vários clientes nesses ramos, e tenho clientes que hoje, quando vão contratar um coach para fazer um processo lá dentro, o primeiro pré-requisito que eles colocam, precisam ser formados na Slack. Então, eu já vi isso em diversos processos seletivos. Então, assim, isso é uma coisa, cara, que me deixa muito feliz em ver esse tipo de demanda, né? E outra coisa interessante, Zé, para você ver assim, a complexidade do trabalho de coaching,
A gente é a instituição de coaching no Brasil hoje que mais formou psicólogos em coaching. Então, a gente, você vê, profissionais da área de humanas, né? Com know-how, com bagagem, com conhecimento, na hora que vai buscar, consegue separar o joio do trigo e consegue saber exatamente onde ele vai investir o dinheiro dele e fazer um processo de desenvolvimento. Então, isso eu acredito que é um dos maiores reconhecimentos. Eu acho assim, Silvio, realmente a gente vê o perfil da Slack muito focado. Eu vejo, pelo menos, você pode me corrigir, assim, eu vejo outras escolas, né, independente eu vejo uma atuação muito pessoa física, né, Silvio? E eu vejo a Slack realmente com uma presença realmente focada em negócios e mais uma estrutura, eu diria até mais corporativa, talvez seja influenciado até pelo trabalho que nós fazemos aqui em parceria, onde o foco da N realmente é 100% empresarial corporativo, né? Onde nós já tivemos a oportunidade de rodar aqui, para quem não sabe, programas onde a gente esteve presente em alguns órgãos, fazendo programas com 500 pessoas, com 100 pessoas, né? E nesse momento, a Slack e a N Produções tem uma grande parceria aqui numa plataforma para os nossos cursos EAD, né, Súlio? E eu sempre gosto de falar que são 3 programas, a gente montou, na verdade, uma trilogia. Na verdade, a Slack, em parceria com a N, a gente faz aqui a oferta desses programas para uma série de clientes. E um dos programas que a gente rodou presencialmente e agora tem ele à distância é o programa que é basicamente o entendimento do seu perfil, né, do seu perfil como líder, né, do seu perfil, dos seus traços de liderança, dos seus traços de personalidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da ferramenta DISC, como é que ele funciona, e desse primeiro programa que a gente tem como uma grande opção para os nossos clientes. Justamente, Zé, quando eu vou voltar um pouquinho no início da nossa conversa, né? Quando você falou sobre a questão, quando você começou e tal, que eu falei que uma coisa que sempre me incomodou foi a mensuração de resultados, né? E mostrar esse ROI. Uma das coisas que eu fui buscar em 2005 foi justamente quais eram as ferramentas que eu poderia incorporar aos meus processos de desenvolvimento, não só coaching, qualquer processo de desenvolvimento que a gente fizesse, que essas ferramentas poderiam trazer clareza, né? E aí, quando eu estou falando de ferramenta, eu não estou falando de formulário que o sujeito responde perguntas, porque muitas vezes o brasileiro tem esse conceito de a ferramenta é um formulário que eu respondo pergunta. Não. Estou falando de ferramenta testada cientificamente, com um baita de um estudo, usando sistemas extremamente inteligentes, com algoritmos extremamente inteligentes e hoje já fazendo uso da inteligência artificial. Não era o que a gente tinha lá atrás em 2005. Mas todos esses sistemas foram se aperfeiçoando e hoje todos os sistemas basicamente que a gente utiliza, eles fazem uso de algoritmos extremamente complexos, né? Validados cientificamente e, além disso, o uso da inteligência artificial. Mas o que acontece? Quando a gente foi buscar isso em 2005, o meu objetivo era como é que eu posso ter ferramentas profissionais com credibilidade de mercado, né? Que valide os processos, não só aferindo comportamento, mas também aferindo competência, aferindo aspectos emocionais e tantos outros processos para os treinamentos como um todo. E aí a gente foi atrás dessas ferramentas. Tanto é que uma das ferramentas que a gente trouxe na época foi o DISC, que é uma ferramenta que trabalha perfil comportamental, avaliação de perfil comportamental. E junto com essa ferramenta, a gente foi trazendo outras ferramentas, né? Aquela mais complexa que eu te mostrei de avaliação de competências, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que ela vai para aquela jornada da universidade corporativa. Mas, sobretudo, o DISC, o que acontece com a ferramenta DISC, que é a pergunta que você fez especificamente? Eu costumo dizer que é assim, vamos fazer uma analogia. Uma coisa é você fazer um determinado... Quem aqui, né, que está aqui nessa live com a gente, nunca tentou, de repente, fazer um trabalho em casa, um pequeno reparo, um pequeno conserto, sem ter as devidas ferramentas, né? Sem ter ali. Você vai lá, eu preciso pregar aquele quadro ali, mas eu estou sem mais que eu tenho para ver o que acontece. E normalmente essas coisas não acabam bem. Ou você acerta a cabeça do dedo, ou você faz um trabalho mal e porcamente, né? Ou você tem a percepção de que fixou o prego, bota o quadro, cai e quebra tudo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A gente foi justamente buscar a ferramenta para que a gente pudesse ser assertivo no nosso trabalho. Para que a gente pudesse efetivamente ser assertivo naquilo que a gente faz. E o que acontece com o processo de avaliação?
Quando você vai fazer um trabalho e você não tem uma ferramenta, naturalmente você leva mais tempo e tem mais desgaste. Quando você tem uma ferramenta que ela é assertiva, o que ela faz? Ela acelera o processo de desenvolvimento. Então, uma coisa é você aplicar um processo onde o indivíduo vai fazer o seu processo de introspecção e de reflexão. Isso, naturalmente, ele vai chegar num momento em que ele alcança um nível excelente de desenvolvimento de competências, de desenvolvimento de perfil comportamental, de entendimento do perfil comportamental, o que gosta, o que não gosta, o que lhe ajuda mais, o que lhe ajuda menos. Ok. Só que quando você faz a aplicação de uma ferramenta como essa, você tem um processo muito mais assertivo, porque você acelera. Você imagina, eu costumo comparar que o nível de autoconhecimento que a ferramenta traz para o indivíduo é mais ou menos equivalente a 6 meses de trabalho. Então, se eu posso acelerar esse processo de autoconhecimento do indivíduo em 6 meses, eu tenho uma janela, eu ganho muito tempo, eu ganho dinheiro. E outra coisa, é mais fácil. E quando eu digo eu ganhar dinheiro, não somos só nós que vendemos o produto ganhando dinheiro. O cliente, por consequência, porque ele tem um processo de desenvolvimento muito mais rápido, né? E quando tudo isso acontece, o que a gente tem? Comprovação de resultado, clareza na entrega do resultado daquilo que nós estamos fazendo, né? E isso é muito mais fácil, Zé. Eu sempre digo o seguinte, isso acaba gerando muita recontratação, né? Sem dúvida. Muito processo que começa e ele continua. Então, assim, não só o DISC, mas as avaliações de competência também é uma preocupação muito grande nossa. E é interessante, Súlvia, para quem ainda não teve a oportunidade, pessoal, essa ferramenta, principalmente pela empresa que o Súlvia roda, que sai um relatório primoroso, para vocês terem uma ideia, eu relatório falo, você é o tipo da pessoa que fala essa frase. E é uma frase que eu usava muito no escritório, todo mundo que leu a minha avaliação falou, poxa, mas isso aqui está realmente descrevendo como é o José Paulo como empreendedor, como empresário, como que ele lida com a equipe, que tipo de coisa que ele argumenta. E eu costumo brincar, Silvia, que essa ferramenta, ela meio que ela desmorona o seu castelinho, né? Porque ela mostra efetivamente aonde que você realmente tem um ponto forte. Então, é muito visível hoje para a gente, mas eu brinco que isso eu chamo esse curso de um curso de defesa pessoal para gestor. Porque muitas vezes nós vamos acabar liderando, muitas vezes, mas sem ter tido ferramenta, sem saber como é que é o meu jeito, como é que é o jeito do outro. Então, eu acho que esse é um programa extremamente completo, porque dá a condição de você se avaliar e de você rapidamente ver o jeitão da equipe, quem tem aptidão para determinada tarefa, quem não tem, e é o que você realmente está falando. Eu atestei isso, foi impressionante dentro de algumas empresas que a gente rodou, as pessoas se encantando e vendo, poxa, eu sou assim, meu chefe é daquele jeito, agora eu sei como fazer. Então, eu acho que é um programa primoroso para autoconhecimento. Como eu brinquei, é um curso de defesa pessoal para gestor. Eu não esqueço nunca, Zé, a ligação que você me fez no dia que você respondeu o teu teste. É verdade. O teu tom de satisfação com o resultado é muito engraçado. Foi muito engraçado, foi muito legal de ver. E o que é mais interessante da avaliação, Zé, é que assim, ela traz, eu gosto muito, uma parte que para mim é muito interessante daquela avaliação, ela conseguir fazer a tua distinção em um perfil natural, o perfil social e o adaptado. Isso é uma análise que eu considero assim sem preço, né? É o sujeito conseguir entender o DNA dele ali, analogicamente falando, né? O DNA dele no perfil natural, como ele gosta de se comportar, como ele quer ser visto no social e depois a adaptação, que é a junção desses dois caras, como ele tende a se comportar. Então, assim, isso é muito legal porque explica uma série de coisas, tanto no contexto pessoal quanto profissional. Explica o que você gosta, o que você não gosta, o que você tem facilidade para fazer, por que você não tem muita acabativa, por que você começa e muitas vezes não finaliza. Então, assim, ele traz uma série de coisas que é aquilo que eu falei. É um ganho equivalente a 6 meses no nível de conhecimento, de autoconhecimento do indivíduo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, quem pode fazer e quem já pôde, passou por essa oportunidade, tem um antes e um depois, com certeza. E os clientes ficam encantados, né? Porque realmente todo mundo fica muito feliz de poder dar um passo a mais no seu autoconhecimento. O autoconhecimento é o pilar, né, Súlio? Primeiro eu preciso me liderar, preciso me autogerir, preciso me conhecer, basicamente, né?
E aí eu vou jogar isso aqui para o nosso segundo programa, que é o programa que a gente fala que instrumentaliza o líder, né? Então, primeiro eu me conheço, sei dos meus pontos fortes, dos meus pontos a desenvolver, dos meus pontos limitantes, como é que eu lido com os outros perfis dentro de uma organização. Mas, basicamente, se a pessoa não foi treinada, não foi preparada, não foi capacitada para liderar, muitas vezes ela não tem uma, vamos dizer assim, uma coluna vertebral de liderança, ela tem umas regras de convivência. Sim. Conviver é diferente de liderar, né? Então, depois o segundo programa é todo aquele arsenal de ferramentas que eu gostaria que você comentasse, principalmente se pudesse dar uma pitadinha do Grow, que eu acho que é um dos pilares de como é que a gente vai poder realmente se instrumentalizar para poder atuar depois na sequência. É um programa, Zé, que é aquilo que eu sempre comento, né? Tanto no público quanto no privado, se a gente somar, a gente já fez essa conta aqui, nós estamos falando, Zé, que está perto de 50 mil gestores que passaram por esse programa. Esse programa que você está citando. E sempre que eu termino o programa, eu pergunto assim, o que do programa não pode ser aplicado ou o que do programa você ainda não sabe como aplicar? E a resposta que eu tenho é um silêncio ensurdecedor, eu sempre brinco. Porque ele é 100% pragmático e aplicável, né? Então, assim, você cita o Grow, né? A estrutura que eu chamo de estrutura de diálogo. O que a gente observa muitas vezes é que, eu sempre faço a analogia, né? Que eu digo o seguinte, quantos de nós, em contexto corporativo, não participamos de reuniões? Quantas reuniões nós já participamos? E aí eu sempre tenho os líderes falando, eu participo. Legal. Quem participa de reunião que era para durar 1 hora e duram 2 horas? Aí todo mundo continua com a mão levantada. Aí eu falo, e quem participa de reuniões que era para durar 1 hora, duraram 2 horas e terminaram marcando outra porque não resolvia nada, né? Não resolveram nada. E Travou? começa a entender que ele precisa ter um foco específico do que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar e, sobretudo, determinar ações a partir daquele foco que ele estabeleceu. Então, assim, você vê uma coisa interessante, tem uma empresa, e eu posso falar o nome, porque a gente fez um trabalho muito extenso com eles, e eles, inclusive, pediram autorização para nós. A estrutura de diálogo, a Toyota, que certamente todo mundo que está nos assistindo aqui, ou pelo menos a maioria deve conhecer, a Toyota achou aquilo tão válido, e eles são tão processuais, que aquela estrutura foi colocada em algumas salas de reuniões para que as reuniões seguissem aquele passo a passo. Tamanho impacto, olha isso, tamanho impacto e assertividade da metodologia. Então, assim, é o que eu falo, são cases que a gente vem acumulando, que eu acho que isso é aquele carimbo no currículo que a gente tem orgulho de compartilhar, né? Mas tem uma coisa muito interessante desse programa, Zé, que eu gosto muito, que, assim, eu particularmente não conheço nenhum programa de liderança hoje no Brasil que faça essa distinção, que é separar o papel do gestor, separar o papel do líder e separar o papel do educador. Isso eu não vejo acontecer em programas de liderança e a gente faz isso muito bem dentro do programa, né? É fazer esse processo de separação. Olha, peraí, vamos lá. Qual é o momento aqui que você atua como gestor, olhando para o negócio, olhando para as metas, olhando para os indicadores, para as políticas, para os procedimentos, né? Para tudo aquilo. Beleza, esse é o gestor. Esse cara, ele olha só para o pilar negócio. Aí eu tenho o outro lado, o líder, que vai ter que olhar para pessoas, vai ter que olhar para performance, vai ter que olhar para comportamento, vai ter que fornecer feedback de desenvolvimento, vai ter que fornecer feedback de correção em alguns casos e por aí vai. E aí tem o outro lado, que é o lado do educador. Porque o que acontece muitas vezes, e isso é uma dor que eu fui observando na maioria das organizações, independente de público ou privado, tá? Uma coisa que acontece muito, Zé, e que eu vejo muitas vezes os líderes fazerem isso é muito louco, a gente imaginar esse negócio. O cara está numa posição de liderança, não importa se é um primeiro nível, segundo nível, terceiro nível de liderança. Eu conheci muitos e muitos líderes desses quase 50 mil gestores que passaram por esse programa, e eu posso te dizer assim, pelo menos 70% deles tinham essa mentalidade, desculpa, que é, né, perdão, atribuir o dever de desenvolver o seu liderado à área de recursos humanos. É um negócio louco isso. E quando a gente vem e separa esses 3 pilares, olha, educador,
gestor e líder, a gente dá o seguinte recado para ele, assim, de maneira explícita. Deixa eu te dizer uma coisa, a responsabilidade por desenvolver o teu liderado, a pessoa da tua equipe, ela é tua, não é da área de recursos humanos. Né? Então a gente diz, olha, você tem que olhar para o negócio como gestor, você tem que ser o líder do teu time, mas você tem que educar o seu time. E o educar é, de fato, educar. Como professor, ensinar, pegar na mão e dizer o que tem que ser, como tem que ser, e por aí vai. Não só achar que está, de uma certa forma, educando ou ensinando quando está num contexto de feedback. Não só nesse contexto, mas no contexto de ensinamento também. Então, isso é uma quebra de paradigma que toda vez que a gente traz esses 3 pilares, eu vejo muitas vezes os gestores olharem e falar assim, mas eu jurava que ia ser um papel do RH. E eu sempre gosto de dizer, né, o RH, ela é a área responsável por criar condições para que você, como gestor, como líder, possa desenvolver a tua equipe. Não desenvolver por você. Né? O papel de educar é um papel do líder. Então, assim, são 2 pontos muito importantes dentro desse programa, que é essa separação gestor, educador e líder. Né? E o líder eu chamo como transformador. Né? Você sabe que eu não chamo como líder, eu chamo como transformador. É aquele que lidera e transforma as pessoas dentro da sua equipe. Então, acho que são 2 pontos muito importantes. Pelo menos a gente recebe dezenas de feedbacks sobre o programa exatamente nesse contexto, né? E eu tenho um feedback de um cliente especial, Surya, que eu achei interessante, que é um cara um cara que tem mais ou menos umas 110 pessoas abaixo dele, ele está no meio de uma grande organização, né, de um órgão público, e muito demandado, sabe? É um cara que o tempo todo gente chegando do lado e por baixo, assim, assediado. É o cara que é um pilar ali de uma determinada área. E ele falou, Zé Paulo, esse programa me ensinou a parar de ficar fazendo DR com os meus colaboradores. Assim, eu perdia tempo fazendo a DR, aí eu ouvia um monte de justificativa, e o pessoal vinha e falava, e daqui a pouco eu estou até envolvido com problemas que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa dentro da organização. Então, extrapola toda e qualquer métrica de atuação por parte daquele líder. Então, ele falou, olha, eu agradeço a esse programa, o fato hoje de eu realmente sair dessas DRs, não sair dessas reuniões intermináveis e partir para a solução. E eu particularmente acho que a minha grande conquista foi que eu eliminei as justificativas do meu time. Ninguém vem mais me contar por que ele não fez, por que deixou. Eles lembram exatamente da ferramenta e isso é um ganho que eu vou deixar vocês curiosos para vocês fazerem o nosso programa, que é o Leader Coach, que é um programa que eu acho que instrumentaliza muito as pessoas para poder ter ferramentas realmente de atuação. Porque o que me leva... Desculpa, Zé, te cortar. Porque uma das coisas fundamentais dentro do programa também, Zé, que é uma dor dos gestores muitas vezes, é o seguinte, tem muito líder, como líder, ele tem muitas vezes o paradigma de que ele tem que ter resposta para tudo. E às vezes ele não tem resposta para tudo. Então, quando o gestor entra nesse processo de DR, é justamente buscando respostas que muitas vezes ele não tem e que vai demandar muito tempo para ter. Então, eu sempre digo o seguinte, você precisa se colocar numa posição e compreender, e a gente faz esse trabalho da quebra desse paradigma com gestores, de que eles não têm a solução para tudo, embora eles sejam gestores. Eles também estão ali para serem facilitadores da solução e não necessariamente portadores da solução. Então, quando a gente traz essa mensagem do facilitador da solução, isso traz uma maior clareza para ele, uma maior segurança. E eu vejo isso muitas vezes por falta, às vezes, de maturidade em liderança ou por falta de conhecimento mesmo em liderança. Então, quando você instrumentaliza o indivíduo que está no contexto de liderança, de maneira com um ferramental e com técnicas que são mais assertivas com relação a isso, você tira meio que uma tonelada das costas dele, né? Então, assim, sim, dá para ele a responsabilidade que é dele de desenvolver, e não do RH, mas dá para ele também a humanidade para que ele saiba que em algum momento ele pode errar e pode não ter a resposta. E às vezes a melhor resposta, ainda que ele tenha, a melhor resposta às vezes não é a dele, é a resposta do time, que está no dia a dia ali, que está no, vamos chamar aqui, né, no chão de fábrica, né, na parte mais operacional. Então isso acaba sendo um facilitador. E apoiando efetivamente, né, no processo, né, realmente deixar com que as pessoas
ache as melhores opções, que eles possam... Isso gera autonomia para uma organização, né? A gente sabe que o tema da nossa live, né, o mundo pós-pandemia, por onde começar a construir seu resultado, na verdade, a gente acredita muito nessa construção, primeiro, do ser, né? Das pessoas, né? Então, quando a gente fala do autoconhecimento, quando a gente fala da instrumentalização, é claro que eu tenho uma pergunta para ti, antes da gente falar do programa dos times de alta performance, é que você vê avalia que vai ter alguma mudança no perfil comportamental dos profissionais que trabalham conosco, que trabalham nas organizações após esse episódio aí que o mundo passa nesse momento? Zé, eu até comentei isso numa outra live a semana passada, né? E eu disse o seguinte, eu vejo várias competências comportamentais, né? As chamadas soft skills, que estão sofrendo uma certa transformação. Ontem, nós completamos 45 dias de paralisação. Desde maio, nós completamos 45 dias de paralisação. Uma série de necessidades diferentes as empresas estão demandando. E não importa, de novo, se público ou privado. No final do dia, você tem pessoas que atuaram naquele ambiente, não importa se público ou privado. E a gente lidar com essas pessoas vão exigir competências extremamente diferentes do que nós estávamos acostumados. E eu fiz até uma analogia para dizer o seguinte, olha só, se a gente parar para refletir, nem tudo que era ainda é, e nem tudo que está sendo será. O que eu quero dizer com isso? Né? Quando a gente olha, por exemplo, a gente consegue hoje, com precisão, falar que todas as regras ou normas trabalhistas, por exemplo, né? Daí nós estamos falando de leis, antes da pandemia, são a mesma coisa hoje? De fato, não. Tudo isso mudou. Né? E será que não teremos mais alterações por vir? Será que não teremos outras coisas que vão acontecer, né, daqui para frente? Então, assim, se nós temos um ambiente que está em constante transformação nos últimos 45 dias, é inadmissível a gente imaginar que os principais elementos deste ambiente, que é o ser humano, nós somos os protagonistas desse ambiente, que nós não devemos nos transformar. Muito pelo contrário. Né? Nós precisamos nos transformar rapidamente. Rapidamente. E o que eu observo, Zé, é que assim, competências relacionais, eu separo essas soft skills em 3 pilares específicos. Né? Eu chamo de competências estratégicas, são aquelas competências que quanto mais alto o nível do indivíduo dentro de uma hierarquia, mais a necessidade, mais ele tem necessidade de ter essas competências. Aí eu venho com um pilar de competências que eu chamo de competências laborais, são competências de trabalho, mas não são competências técnicas. Muita gente confunde com a competência técnica. Não é competência técnica. São competências laborais, mas... Então eu vejo que essas competências estratégica menos, mas as competências laborais e as competências relacionais, elas já sofreram e vão sofrer um impacto brutal daqui para frente. E a necessidade das pessoas se reinventarem, ela já está presente. Tem uma coisa muito interessante, só para ficar a reflexão para quem está nos assistindo. Eu sempre conto esse caso porque esse é um caso que ilustra bem o exemplo que nós estamos vivendo, né? Eu fiz um post de uma série que eu vou fazer, O Mundo Pós-Pandemia, né? Inteligência comportamental como saída, justamente para falar das soft skills. E aí uma pessoa comentou no post que eu fiz: ah, mas a pandemia já passou? Eu falei, não, ela não passou. E nós não podemos esperar que ela passe para que a gente desenvolva. Talvez a gente começar a desenvolver essas competências no pós-pandemia já seja tarde, né? O momento que a gente tem agora, e esse momento ele é muito propício, Zé. Eu acho muito interessante, porque assim, quando começou tudo isso, lógico que a gente que tem vários negócios, a gente tem um espaço para eventos, a gente tem uma empresa só de ferramentas de assessment,
A gente tem uma outra empresa de treinamento. Então, assim, a gente tinha uma preocupação, lógico, no impacto financeiro do negócio. Só que o que a gente observa? Claro que o espaço para eventos não está realizando eventos e é um negócio que sofre num contexto como esse. Mas a área de treinamento e desenvolvimento, ela está extremamente aquecida. Sim. Ela está extremamente aquecida. E pasme, eu neguei trabalho a semana passada. Porque a gente não vai conseguir atender a demanda. A gente negou trabalho a semana passada. Porque o cliente queria algo extremamente ao vivo, né? E eu falei, eu não tenho data, eu não tenho condições de fazer ao vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a gente vai aqui se ajustando para atender todos os clientes da melhor maneira possível, mas um ponto a ressaltar de tudo isso é assim, como muitas empresas observaram isso, que é o momento, e que é o momento de desenvolver. Estão optando por desenvolver. Então, assim, é a hora, Zé. É a hora. É interessante isso aí, Silvia, porque essas mudanças a gente vem percebendo. E é engraçado porque assim, a N Produções tem uma atuação muito dentro das organizações, né? Então, nós temos um trabalho, sempre acreditamos num trabalho muito ativo, né? A gente, às vezes, faz um trabalho meio silencioso, mas quando vê, a gente tem uma casa, às vezes, lotada com 1000 pessoas, realmente as pessoas têm uma percepção de valor muito grande do trabalho que a N Produções executa. Mas é interessante que muitas vezes a gente chegava para esses mesmos clientes que agora estão nos demandando muitos trabalhos à distância, eu brinco que é plataforma de ganhos de aprendizado exponencial. Né? Eu não estou nem querendo chamar de EAD, porque parece uma coisa velha já. Então, são plataformas para ganhos exponenciais. Então, assim, eu vejo que hoje as organizações têm uma grande oportunidade, como você está falando, de realmente colocar os 2 pés na transformação digital. Eu ainda liguei para algumas organizações e as pessoas estão falando assim, olha, mandaram esperar porque estão vendo quando é que vai retornar para a gente poder voltar para a sala de aula. Eu falei, não faz isso. Você não entendeu? Aproveita essa oportunidade e coloca todo mundo com uma bela experiência, com uma experiência de interação, das pessoas poderem usar plataformas, poderem fazer reuniões presenciais. Você está em São Paulo, eu estou em Brasília. A gente está se olhando aqui, está vendo, a gente está trocando uma ideia, está conversando ao vivo, né? Não existe nem delay aqui. Hoje a internet está funcionando bem, graças a Deus. Ou seja, realmente a gente tem uma oportunidade nesse momento de ver que essas empresas ainda não perceberam o tanto de ganhos que elas podem ter do ponto de vista daquilo que vai ser escasso, que é recurso. Para quem vai enfrentar um problema desse, seja na base pública ou na privada, empresas da administração pública e privada, na verdade, eles vão ver que o recurso, muitas vezes, vai ser exponencial, ou seja, ele vai ter condições de atender a mais pessoas, ele vai poder aproveitar realmente as plataformas para fazer a informação chegar, criar realmente uma coluna vertebral para a organização pensar e agir de forma uniforme, todo mundo remar na mesma puxada, ou seja, é uma oportunidade de ouro, né? E eu acho que a gente está fazendo um grande trabalho, está recebendo dezenas de demandas, já começamos a fazer bons negócios aqui do ponto de vista de poder atender mais gente, continuar atuando, e as empresas aqui em Brasília têm uma confiança muito grande no trabalho da Eni, a gente certamente vai falar sobre isso aqui agora no final. Eu queria que você falasse, Silvia, depois do autoconhecimento, depois da instrumentalização das ferramentas, a gente parte para atuar realmente com a equipe. Então, a gente também tem o programa, que seria o terceiro programa da nossa trilha, que é o programa para times de alta performance. O que você poderia colocar aí como um diferencial para a gente fechar essa amarração dos nossos programas? Esse programa, Zé, ele traz dentro da estrutura um ponto fundamental que linka, obviamente, com todos os outros, por isso que a gente criou a esteira, né? A estrutura, sobretudo para que o sujeito vá nessa esteira caminhando por todos os programas. Esse último programa ele traz uma coisa muito legal e linka justamente com o último tópico que eu trouxe, que é a percepção do líder, o paradigma do líder, melhor dizendo, né? Que ele sempre tem a solução e muitas vezes eu costumo usar uma linguagem até assim mais popular em dizer o seguinte, muitas vezes o líder que tem a percepção de que ele tem a solução para tudo, ele acaba alejando a equipe dele, né? O que é o alejar a equipe dele? Muitas vezes ele tem pessoas no time que são pessoas talentosas, são pessoas capazes de entregar um bom resultado, mas ele vai lá e, poda esse talento, né? Ele acaba tirando a capacidade daquele indivíduo de se mover, né? De se movimentar. Eu já vi vários talentos perdidos por má gestão,
né, por líderes muitas vezes incapazes de fazer esse processo. E aí quando a gente fala time de alta performance, é justamente a gente conseguir fazer o quê? Fazer com que ele traga aquela bagagem de conhecimento de perfil do time, para que ele possa olhar cada uma daquelas pessoas dentro do seu time. E é o que eu falo, inclusive no meu livro que está lá atrás, né, Zé? Ó, é uma parte que eu falo no livro. Vamos sortear um. É a parte que eu falo no livro, que é a pessoa certa no lugar certo. Então o sujeito consegue fazer isso. Não existe time de alta performance se não estiver a pessoa certa no lugar certo, né? Olha que coisa interessante, Zé. Eu tenho estudado, eu já compartilhei isso com você algumas vezes, compartilhar aqui na live. Eu tenho estudado muito sobre times de alta performance nos últimos 10 anos, por diversos programas que a gente fez com grandes companhias, justamente trabalhos de time de alta performance. E existe uma coisa que é muito importante em time de alta performance, que é assim, existem várias teorias de time de alta performance, existem vários tópicos nas teorias de alta performance. Então, assim, você pega o tópico dinheiro, né, a remuneração do indivíduo. Ela aparece em diversas teorias de alta performance e existem teorias mais recentes de alta performance que nem citam dinheiro como um dos tópicos para o time ser de alta performance. Olha que coisa louca isso, né? Aí, às vezes, tem pessoas que torcem o nariz para isso e falam assim, eu discordo. Ok, é um direito seu discordar, mas existem pesquisas em cima disso, que esse não é um ponto crucial. Dentre os pontos elencados, existem pontos muito mais importantes necessariamente do que dinheiro. Mas todas as teorias que eu vi até hoje, Zé, tem um ponto que é um dos pontos que a gente aborda desse programa, e eu não abro mão dele quando a gente fala de liderança, que é o seguinte. Papel claro. Os autores, eles muitas vezes, eles discordam do momento. Então, alguns dizem assim, o papel claro tem que ser o primeiro ponto. Outros dizem, não, pode ser o terceiro. Antes do primeiro ponto é protagonismo. Então, tem uma série de discussões. Mas esse é o único item que se repete em todas as teorias que eu vi de time de alta performance até hoje. É o tal do papel claro. Então, a gente trabalha muito essa parte da delegação e do papel claro antes de uma delegação dentro do contexto. Agora, para isso, a gente precisa de toda aquela bagagem, né? O sujeito entender o perfil, o sujeito entender o papel dele enquanto líder, para que ele efetivamente consiga munir o seu time com esse papel claro e, a partir desse papel claro, as pessoas participarem da solução. Eu sempre digo que não tem nada mais desestimulante, vamos dizer assim, para um time, quando você tem alguém na liderança desse time que não deixa que os colaboradores façam parte da solução. Não é terceirizar, a responsabilidade para o encontro de uma solução. Muito pelo contrário. É apoiá-lo no encontro da solução. Várias outras pesquisas existem nessa área que mostram o seguinte, o engajamento 73% mais quando eu dou a solução ou parte da solução, eu tenho engajamento 73% mais na execução daquela ação. Olha que coisa interessante. Então, assim, quando você olha para isso e vem com uma postura de não dar diretriz ou não ser diretivo e muito mais procurar envolver, você tem 73% mais de engajamento. Então, assim, nós estamos falando realmente de times de alta performance, né? Uhum. Legal, Súlio. A gente está chegando aqui ao final. Sei que você tem mais um compromisso aí. A gente tem ainda aqui 5 minutos. Tem uma série de perguntas aqui, pessoal. A gente engata na prosa aqui, mas eu tinha deixado uma para a gente fechar. São duas, Súlio. Uma, pessoal, basicamente, a N Produções está com uma possibilidade agora de realmente instalar em uma série de organizações a sua universidade corporativa, mas tem como objetivo a pessoa realmente atuar como o Súlio falou, com soft skills, né? Fazer essa mensuração, esse teste, aplicar realmente uma avaliação, aonde o grande resultado disso é que a pessoa pode cair numa trilha de desenvolvimento personalizado efetivamente. Ou seja, eu vou passar por uma avaliação, mas eu já caio realmente numa trilha onde realmente eu preciso me desenvolver. Então, eu acho que isso é um produto que a gente lança agora no segundo semestre, né, Súlio? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, mas é meio revolucionário para a gente, que sempre trabalhou tentando colocar pessoas dentro de determinados treinamentos, e agora há uma inversão. Eu posso colocar de forma 100% à distância, mas fazendo uma customização 100% personalizada para cada indivíduo daquela organização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Zé, assim, eu sempre acredito
acredito, e você sabe que eu tenho a crença de que grandes projetos e grandes coisas e coisas revolucionárias não se constrói da noite para o dia, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque isso que a gente está lançando agora, nesse segundo semestre de 2020, foi algo que a gente trouxe da Feira de Tecnologia e Inovação de Las Vegas de 2017. Então, quando participei da feira em 2017, que a gente foi lá buscar, né, tecnologia, inteligência artificial e uma série de coisas para que a gente pudesse colocar em prática e em prol do desenvolvimento humano dentro de grandes organizações, a gente trouxe tudo isso para cá para isso começar a rodar agora. Você vê, 3 anos e meio depois. Né? Então, qual que é a estrutura, basicamente, para a gente deixar claro para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui? É um processo onde você pega as competências de qualquer organização, transforma essa competência em um modelo de competência. Lembrando que o modelo de competência sempre tem que ter competência, descrição, explicação e os indicadores da competência. Né? A gente transforma isso no modelo e avalia o indivíduo através de um software, de novo, com muita tecnologia embarcada, com inteligência artificial e tudo junto, para avaliar o indivíduo e apontar aonde estão os gaps dele, aonde estão as necessidades de desenvolvimento. E aí, após o apontamento dessas necessidades de desenvolvimento, ele tem uma trilha de conhecimento para ele perseguir. Então, observa, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação, ele tem algo palpável e científico na mão, mostrando os gaps dele, as necessidades de desenvolvimento em cima das soft skills, que são competências que estão ligadas à estratégia do negócio. E aí ele entra numa trilha de desenvolvimento de pelo menos 45 dias. E o mais fantástico, ele pode fazer tudo isso online. Ele pode fazer tudo isso online. Quando ele termina essa jornada, e aí é muito legal, porque ele vai pela jornada de 45 dias ali, pelo menos. Essa jornada pode ser customizada para 30 ou para 60, depende da necessidade da organização. Quando ele sai dessa jornada, ele vai para uma avaliação das competências novamente, para gerar um outro resultado e mostrar, primeiro, o que ele desenvolveu e o que ele ainda precisa desenvolver, e ele vai por uma outra jornada de 45 dias. Então, assim, o sujeito conseguir cumprir toda a jornada, para você ter uma ideia, nós estamos falando, Zé, de mais de 4 anos de estudo. O que seria equivalente a uma faculdade, a uma graduação. Sim. 4 anos. Agora, claro, sempre trabalhando temas específicos e o que é mais importante, né? Que isso é um gap que eu vejo muitas vezes no processo de desenvolvimento. Às vezes, você demandar o indivíduo para uma sala de aula, às vezes, para aprender algo que ele não foi necessariamente avaliado se ele tem uma demanda ou não para aquilo. Esse sistema, ele tira completamente esse problema. Por quê? Porque ele avalia o indivíduo antes para apontar a necessidade e colocá-lo na trilha específica. Então, por exemplo, você pode ter 300 colaboradores dentro desse processo, cada um em uma trilha de desenvolvimento específica. Por quê? Porque cada um é único e tem, de fato, uma necessidade específica. Então, assim, é algo que não existe, né? Perdão, existe, está pronto, né? Não existe no mercado. Então, a gente está trazendo, assim, com muita tecnologia embarcada, com muita coisa fino trato para o desenvolvimento de executivos. E eu fico feliz, Sullivan, que pela primeira vez eu escuto alguém falar que vai trazer dinheiro de Las Vegas. A maioria vai e gasta. É verdade. Vai lá e perde tudo. Ô, Súlio, para a gente encerrar aqui, que eu sei que você tem um outro compromisso, já estamos em cima da hora, então uma pergunta rápida aqui, eu sei que é uma pergunta até filosófica, mas para se pensar, eu acho que você já deu uma série de falas aqui a respeito, mas o que a gente ganha pós-pandemia, Súlio? Quais são os ganhos aí? Será que de uma situação que realmente é preocupante, todo mundo está tenso, todo mundo está com os seus medos, com as suas ansiedades, mas o que a gente vai levar de positivo dessa experiência? Zé, eu acho que uma das coisas que nós vamos levar muito positivo da pandemia é a questão do não só relacionamento, mas sobretudo a quebra
de dezenas de paradigmas. Eu acho que estão se quebrando muito paradigmas sobre gestão à distância, estão se quebrando muito paradigmas sobre inovação, estão quebrando muito paradigmas sobre se reinventar. Tem quebra de paradigma acontecendo todos os dias nos últimos 45 dias, né? Sobre diversos aspectos. Diversos aspectos. Como você falou, tem gestores aí que não acreditavam no ensino à distância. Hoje ele está demandando o ensino à distância, né? Tinha muitos gestores que não acreditavam no home office. E hoje estão demandando no home office e vendo que existe produtividade mesmo no home office. Então, assim... Talvez não queiram nem voltar. Hã? E talvez não queiram nem voltar para o office. E talvez não queiram nem voltar. Então, assim, o que eu quero dizer vai existir e está existindo muita quebra de paradigma. Eu acho que a lição de casa para nós e para quem está nos assistindo aqui pega um papel e caneta e começa a refletir só nos últimos 30 dias, nem pega os últimos 45, os últimos 30 dias, quais paradigmas você quebrou, né? Quais foram os paradigmas que você vê quebrando? Então, assim, muito. Eu acho que o que a gente leva fundamentalmente é uma grande quebra de dezenas de paradigmas ao mesmo tempo. Eu acho que a humanidade nunca quebrou tanto paradigma num curto espaço de tempo como nós estamos fazendo isso nos últimos 45 dias. Isso me leva a lembrar de um palestrante que eu trouxe para uma noite do Top 10, que lá no início, em 2005, o Max Geringer sobe ao palco e fala que um dia você que não sabe nada de internet, do ambiente digital, não vai conseguir dar descarga em casa. E hoje a gente está vendo que realmente, se você não rapidamente não se transformar digitalmente, provavelmente você vai ficar fora do mercado. Ou você vai ter uma condição muito difícil de empregabilidade. A gente nem vai entrar nisso, que dava história para mais uma live, né? Mas eu digo de realmente produzir. Eu vou resumir aqui, Zé. Você vai rir com o resumo que eu vou fazer. Enfim, está gerando muita inquietude para as pessoas. Boa. Inquietude foi o desafio que eu coloquei, a piada final dele, tá, pessoal? Mas é uma piada interna, não precisa rir disso. Pessoal, olha só, Sullivan, muito obrigado. Tamo junto. Eu que agradeço, Zé. Grandes projetos pela frente. Já tem uma lista enorme aqui. Amanhã cedo eu preciso falar contigo para a gente resolver demandas de clientes que estão pedindo e eu tenho certeza que contigo a gente vai atender bem. Olha, livro Lucro Certo, Sullivan França, autografado, que a equipe da N Produções deixou aqui. Então, no post de agradecimento ao Sullivan, quem for lá seguir a N Produções no Instagram e indicar, botar ali a chamada da nossa live para 2 pessoas, entra lá e vai concorrer. O sorteio vai ser na quarta-feira? Quarta-feira, 11 horas. A minha equipe está me batendo aqui. Peço desculpa porque mandaram um monte de perguntas. Eu não fiz porque a conversa estava muito grande. Não deixe de marcar 2 amigos para o sorteio. Combinado? Valeu, Zé. Obrigado. Um abraço, gente. Eu que agradeço. Um abração.